A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 216 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, já estamos chegando na reta final, né? E a nossa porção diária de hoje se encontra no capítulo 52 e vai até o capítulo 57, amém? São capítulos curtos, né, bem pequenos, e vale a pena a sua leitura. Creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, amém? Se você não conseguir ler tudo de uma vez, não tem problema, leia em pequenas porções durante o seu dia, mas é importante que você leia e medite na palavra de Deus, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 53 e no verso 5, que diz assim: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Bom, no capítulo 52 do livro de Isaías, nós temos uma promessa de Deus para salvar o povo de Jerusalém, né? Do cativeiro que estava começando a ser enfrentado e que iria perdurar aí 70 anos. E nós vamos ver que, além da libertação, o capítulo 52 tem para nós duas profecias importantes. A primeira delas é sobre a importância daqueles que são evangelistas, ou seja, daqueles que levam as boas novas. E quem são esses evangelistas que Isaías está profetizando aqui? Pregadores? Homens que têm cargos em igreja? Não. Qualquer pessoa que anuncia a boa nova da salvação, essa é uma pessoa que tem os pés formosos, né? Os pés que anunciam as boas novas, né? Que fazem ouvir a palavra da paz, a palavra da salvação. Amém? Então, se você é uma pessoa que se dispõe a pregar a boa nova do Evangelho na sua rua, na sua parentela, no seu trabalho, você é um anunciador de boas novas, você tem os pés formosos, né? E no capítulo 52 ainda, no finalzinho, ele começa a apresentar o sofrimento e a vitória de Jesus, correto? Nós temos do verso 13 em diante, ele apresentando já Jesus como um servo que iria agir com prudência e obediência diante de Deus. Esse servo, ele estaria completamente desfigurado, tão machucado, que as pessoas ficariam admirados com o tamanho sofrimento que ele estava enfrentando. E no capítulo 53, que é um capítulo extremamente crucial para a visão do Novo Testamento sobre Jesus, porque ele é todo relacionado a respeito de Jesus, ele começa dizendo: quem creu na nossa pregação? E realmente, né, quem tem crido na pregação do Evangelho? E quem creu na mensagem de Jesus? Quase ninguém, né? Porém, mesmo que as pessoas não crescem, Jesus foi crescendo, né? A palavra da salvação foi crescendo como um renovo. Lembra aquele brotinho que nasce na árvore? Então essa palavra da salvação foi crescendo devagarzinho, quando de repente ela se tornou aí uma árvore enorme e poderosa para salvar. Agora, olha que coisa interessante. Jesus, segundo a visão de Isaías 53, ele foi desprezado, rejeitado, homem de dores, e as pessoas não fizeram dele caso algum. Muito pelo contrário, elas escondiam o rosto de Jesus. Então esse Jesus é o Cristo sofredor. Isaías está vendo ele então na sua primeira vinda. Aparentemente, esse Cristo que Isaías está vendo é aquele que está enfrentando agora as falsas acusações e a cruz do Calvário. No verso 4 ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então chega no texto devocional: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ou seja, o motivo de Jesus
ter sido crucificado e ferido foram as nossas rebeliões, ou seja, todas as vezes que nós lutamos contra Deus, que nós desobedecemos de uma forma consciente a palavra de Deus, né? Isso é rebelião. Então isso levou Jesus a sofrer. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O que são iniquidades? São perversões, né? É quando você pega algo justo e tenta dobrar, ou seja, você corrompe a justiça, né? Então as nossas iniquidades foram que colocaram Jesus na cruz do Calvário. Porém, o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Jesus. Se Jesus não enfrentasse a cruz, hoje nós não poderíamos ser chamados de filhos de Deus. E muito mais do que isso, cada ferida que Jesus sofreu na via dolorosa, nas acusações na casa de Caifás, diante de Herodes e, consequentemente, todas aquelas feridas estavam derramando sobre nós automaticamente cura e salvação. Amém? Que mensagem gloriosa, né? Essa mensagem de Isaías. O que é interessante é que a salvação, ela não é para todos. Ela é para todos, mas não é para todos. Explica, pastor. Ela é para todos no sentido de nações, ou seja, em todos os povos haverão pessoas salvas. Mas ela não é para todos no sentido real da palavra, como que se todas as pessoas fossem ser salvas. Não. E nós podemos provar isso. Lá no verso 11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Observa que a obra da justificação é aquela obra em que Jesus nos torna inocentes. O homem que não é inocentado por Jesus, esse homem não vai ser salvo, porque ele vai ser apresentado diante de Deus culpado. Mas o homem que é justificado, esse homem está salvo, porque Deus não olha para ele mais com um olhar de ira e condenação. Agora observa que Jesus não vai justificar a todos, ele vai justificar a muitos. Olha que coisa interessante. E Jesus vai ver o fruto do seu trabalho. O que é o fruto do seu trabalho? São essas almas que ele vai justificar e ele vai se alegrar por causa dessas almas que ele salvou. Mas isso não é tudo. No verso 12 ele diz: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, olha o que ele diz: levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então observa que a justificação não é para todos, é para muitos. E o perdão do pecado também não é para todos, é de muitos. E quem são esses muitos? Esses muitos são aqueles que estão escritos lá no Evangelho de João, capítulo 1, aqueles que creram no nome de Jesus, certo? Então, quem crer no nome de Jesus e o confessar verbalmente, esse é salvo em Cristo Jesus. Amém? Então é muito importante nós crermos que os nossos pecados causaram a morte de Jesus. Mas se ele não tivesse sido morto no Calvário, nós não seríamos curados, nem sarados e nem restaurados. Amém? Bom, o capítulo 54 é um capítulo muito lindo, uma alegoria maravilhosa, né? E mostra Deus como um esposo e Israel como uma esposa. E que futuramente, né, o futuro glorioso de Sião será como de um noivo que veio ao encontro da sua noiva. É maravilhoso aqui, muito maravilhoso. Ele chega a dizer: porque o teu Criador é o teu marido, né? Então fica muito claro como Deus realmente deseja se casar com a sua igreja, correto? O capítulo 55 é um capítulo bem conhecido e ele fala também a respeito do convite da graça de Deus, né? Qual é o convite da graça de Deus? O convite da graça de Deus é você se salvar sem pagar. Eu vou repetir. O convite da graça é você se salvar sem pagar, apenas em crer em Jesus. Ele diz assim,
A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, ou seja, condições, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Olha o que ele diz. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ele está se referindo a pessoas que dedicam a sua vida naquilo que não satisfazem elas, né? Então ele vai dizer para essas pessoas ouvirem com atenção e comerem o que é bom, e a sua alma vai se satisfazer. O que é bom para a alma? A palavra de Deus, a palavra da salvação. É essa palavra que nós temos que comer. Agora, o verso 6 é um convite ainda mais profundo, porque ele diz: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Observe que o convite da graça é realmente gratuito, porque tudo que essa pessoa tem que fazer é abandonar os seus maus pensamentos, se arrepender dos seus pecados e crer em Deus como seu Salvador. Amém? E ele termina dizendo que a palavra de Deus é como a neve, que desce e cumpre o seu propósito. Amém? Então, o propósito da palavra de Deus é salvar aqueles que vão crer nela. Se você que está me ouvindo agora crê nessa palavra que nós estamos pregando, que somente o nome de Jesus pode te salvar, você neste momento está sendo perdoado e salvo pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, o capítulo 56 tem aqui uma promessa novamente de salvação para os gentios. Nós já falamos sobre isso, no livro do profeta Isaías, como ele constantemente fala de uma salvação não somente para Israel, mas para todas as pessoas em todos os lugares do mundo que iriam crer e que irão crer em Jesus. No caso, cada um de nós que não somos israelitas segundo a carne e o sangue, mas somos filhos de Deus pela fé, Então existe uma salvação preparada para nós. No capítulo 57, nós temos novamente Deus condenando a idolatria, Mas ao mesmo tempo lançando uma palavra de paz àqueles que se arrependem. Então Deus entende que todo aquele que se arrepende está reconhecendo que sem Deus essa pessoa não consegue se salvar. Então, se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, se eu fizer isso também, nós alcançaremos automaticamente paz com Deus e salvação em Cristo Jesus. Amém? Qual é o plano de Deus então? Que nós soframos? Que nós pereçamos? De forma nenhuma. O plano de Deus é que nós creiamos em Jesus, que você tenha paz com Deus, que você volte a ser amigo e filho de Deus e então seja salvo pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia. Não somos merecedores, não somos dignos, como a sua própria palavra nos tem mostrado. Se somos salvos, é pela graça. Se servimos ao Senhor, é pela graça. Se pregamos a tua palavra, se cantamos ou profetizamos, tudo é pela tua graça. Se não fosse a tua graça, nós não faríamos nada. Muito obrigado, Senhor, por ter olhado para nós com tamanha misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por ter olhado para nós com tamanha graça, nos salvando dos nossos pecados e nos dando acesso à vida eterna. Abençoa as nossas vidas, fique conosco e seja para sempre com o seu povo. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, eu vou pedir a sua colaboração com um simples joinha no vídeo, que você possa compartilhar essa mensagem com alguém que precise, de ouvir a palavra da salvação. E se você não estiver inscrito no canal e quiser nos acompanhar todas as manhãs, se inscreva e ativa o sino. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo em nome de Jesus.